possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Palavras de esperança. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 13 ao 20. O tema: eficácia da palavra de Deus. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a acolhestes não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo. Tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus, aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus e que são inimigos de todos os homens, visto que nos proíbem pregar aos gentios para que se salvem. E com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever. Pelo que fizemos o possível por ir visitar-vos, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões. Mas Satanás nos impediu. Pois quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa de glória ante o nosso Senhor Jesus, no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor possa, pela graça do Teu Espírito, nos conduzir à compreensão da riqueza desta palavra. Hoje, portanto, nós vamos falar da eficácia da palavra de Deus. Então, esses primeiros versículos, Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele já começa dizendo: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a acolhestes não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é a gratidão a Deus do acolhimento da palavra por parte da comunidade. Da palavra que não é palavra humana, não é uma palavra vinda da própria carne. Deus usa do homem, Deus usa da mulher para que a palavra de Deus seja pregada, mas a palavra que chega até nós pode ser a voz dos pregadores, mas a sua essência é divina. E quando se prega a palavra de Deus, que dá destaque a essa palavra, ela sempre vai produzir efeitos muito fortes na vida de quem acolhe. Quando quem acolhe compreende que é uma palavra de Deus, ela vai produzir conversão, ela vai produzir cura, ela vai produzir libertação, ela vai produzir conversão, santidade de vida, alegria. Ela vai com certeza trazer ao coração de muitas pessoas a libertação de muitas algemas interiores. Muitas situações que nos aprisionam vão caindo por terra. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus é acolhida, ela jamais volta sem produzir efeito, produzir sinal. O detalhe é que hoje, quando as pessoas ouvem uma pregação, elas ficam, às vezes, a questionar do início ao fim da pregação. Será que isso vem de Deus mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Mas essa pessoa é tão radical, eu acho ele tão exagerado.
e às vezes fica ali ouvindo como um crítico, um perito, né? A pregação inteira, procurando defeitos, procurando erros naquilo que se fala, dizendo para si mesmo as coisas não são assim, e às vezes a palavra de Deus não produz em nossa vida o efeito que nós gostaríamos que ela produzisse. Então, quando nós compreendemos que a palavra é de Deus, com certeza essa palavra que é de Deus, ela vai produzir alguma coisa no nosso coração, não tem como. Agora, palavras humanas, aquilo que é só da carne, aquilo que às vezes é pregado aos outros, que às vezes dá mais destaque ao pregador, dá mais destaque àquilo que se fala do que àquilo que é sua essência. Às vezes isso aí não vai produzir fruto quase que nenhum, porque o que produz fruto é a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra por si só já tem o efeito de levar o meu coração a ser tocado profundamente ali. Quem sabe já começar até um processo de cura, de libertação, de conversão. Então, a palavra de Deus, quando ela age em nosso coração, ela age de forma eficaz, com certeza ela irá produzir fruto no coração dos fiéis e de todos aqueles que estão ali para acolher essa palavra que está sendo pregada. No versículo 14, com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo. Tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus. Ou seja, nenhum cristão, nenhum daqueles que querem ser imitadores de Cristo, que quando fala imitadores das igrejas de Deus, na verdade está nos chamando a sermos, o que Paulo tanto usa como expressão nas suas cartas, sermos imitadores de Cristo, né? Então ele fala que a igreja de Tessalônica está sendo imitadora da igreja, na Judéia, e por isso também passando aí os mesmos sofrimentos, né? As mesmas perseguições, as mesmas batalhas para acolher essa palavra. Então, muitas das vezes, para muitos, ouvir a palavra requer sacrifício, autodomínio, perseverança. Ontem eu tive, esses dias todos de missão, eu encontrei com várias pessoas que ouvem as palavras de esperança e com alguns eu brinco assim, então se é mais um corajoso que está aí ouvindo a palavra de esperança durante 20 minutos, porque às vezes tem que ter a coragem, a perseverança para ouvir essa mensagem, né? Uns ficam gratos, né? Sabem da luta e do esforço para que essa mensagem chegue aos corações. E muitos recebem a palavra e não a ouvem, não a acolhem. Mas eu sei que é assim, quando a gente está pregando para o público presencial também, é da mesma forma. Tem aqueles que estão ali, que é visível que eles não estão gostando nem um pouco do que estão ouvindo, às vezes porque foram acompanhar alguém, se sentem obrigados a estar ali. Isso é muito triste para a gente que percebe. Mas cada pessoa é cada pessoa, né? Cada um acolhe do jeito que quiser a palavra, ninguém é obrigado a ouvir, a acolher. Mas quando ouve, é preciso que essa palavra produza frutos de conversão e de santidade no coração. E às vezes, para viver tudo isso, a gente tem que enfrentar algumas batalhas. É isso que o Paulo está dizendo. Olha, vocês são imitadores das igrejas que existem na Judéia, né? Vocês estão acolhendo a mensagem de Cristo, mas é preciso ter aí um sacrifício, né? Quantas lutas vocês estão vivendo para que essa palavra chegue ao coração de vocês. E aí ele vai continuar dizendo, aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de todos os homens. Ou seja, mataram Jesus, perseguem a nós, então vai perseguir todos aqueles que estiverem buscando viver a fé com a sua essência. Por quê? O judeu tem uma forma própria de acreditar naquilo que ele acredita. Então, para a grande maioria dos judeus, Jesus não era o Filho de Deus, não é o Filho de Deus, né? Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Então, se perseguiram Jesus, não vai perseguir vocês, não vai perseguir nós. Essa luta, e hoje nós, como cristãos, hoje nós somos perseguidos por tantas pessoas também, perseguidos até mesmo pela mídia, né? A mídia hoje
está se sentindo acuada, né? Eu digo em termos das televisões. Quantos canais católicos de qualidade, quanta programação boa tem aí hoje. Tem canal de televisão católico hoje, que em vários horários do dia está batendo a audiência das grandes redes de televisão. Aí os canais de televisão ficam revoltados. Aí eles vão dar destaque àquilo que de ruim acontece, né? E vão dar uma ênfase muito grande a isso. Cadê os canais de televisão seculares gravando, filmando aquilo que são obras de caridade, as famílias que são sustentadas pela igreja, o trabalho que a igreja faz nos diversos lugares, hospitais, creches, asilos? Você não vê a mídia gravando essas coisas, passando os seus horários nobres, você não vê. Agora, se infelizmente alguém comete um erro dentro da igreja, isso aí é destaque. Isso aí é destaque. Não estou dizendo que deve-se omitir aquilo que é errado. Não estou falando isso. Mas cada um por si só já vai pagar um alto preço pelo erro que cometeu. Aí se torna às vezes até uma dor muito grande para o coração da igreja, ver essa mídia que não dá destaque a nada de bom que a igreja faz, mas quando tem algo de ruim, é a primeira a falar, e muitos católicos deixam de ser católicos por conta daquilo que viram em mídias seculares, né? Então, confiam mais nessas mídias mentirosas que existem por aí do que na própria palavra de Deus, naquilo que é a sua essência, naquilo que realmente ela é capaz de produzir no coração das pessoas. Então, louvado seja Deus por tantos canais católicos que existem e que estão chegando em muitos lares. Nesse tempo de pandemia, ai de nós se não fosse a palavra de Deus chegando até nós através desses meios, né? Então, eu louvo muito a Deus por cada sacerdote que tenha coragem, que coloca a sua cara para bater aí e continua pregando o evangelho, catequizando pelo rádio, pela televisão, levando a palavra de Deus que cura, converte, salva, liberta. E quantas pessoas estão retornando para a igreja, se apaixonando por Jesus Cristo, graças ao empenho desses homens e de muitas mulheres também, que têm dado a vida pela evangelização. Bendito seja Deus. Versículo 16, visto que nos proíbem pregar aos gentios para que se salvem, e com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Se você ler aí no rodapé da Bíblia, atingi-los porque os judeus eram agora rejeitados por Deus. Na verdade, Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram, né? E muitas das vezes não é que Deus deixou de amar o seu povo, né? Não é isso. Mas a palavra de Deus não se tornou algo restrito apenas deles. Agora a palavra de Deus é algo livre e aberto a todos os corações. Veio para os seus e os seus o rejeitaram, não o aceitaram. Na verdade, hoje nós entendemos que graças a essas atitudes que parece que foram, e na minha opinião, sim, foram erradas, de não acolher Jesus, a palavra de Deus ganhou impulso entre os pagãos, entre os gentios, e hoje a palavra de Deus é pregada no mundo inteiro, a todos os corações, a todos os filhos de Deus, né? Então nós bendizemos a Deus por tamanha graça, pela tua palavra que chega até nós. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever. É algo que nos motiva, é algo que nos encoraja, é algo que reacende a chama de esperança no nosso coração. Pelo que fizemos o possível por ir visitar-vos, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões, mas Satanás nos impediu. Então Paulo percebe que é um sinal diabólico, quantas vezes que ele lutou para ir ao encontro dos irmãos e não foi. Então Paulo mostra aqui seu carinho e deixa bem claro que quem nos impede às vezes de fazer o bem é o inimigo de Deus, que vai lutar com todas as forças para que o evangelho não seja pregado, para que as almas não sejam alcançadas pela presença de Deus. Cabe a nós essa reflexão. Nós estamos lutando contra essas forças, nós estamos buscando vencê-las constantemente, porque nós não podemos também acomodar e achar que pronto, acabou, não tem mais jeito, eu não consigo mais pregar, levar a palavra. Não, irmão, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, quando nós rezamos, Deus age e Ele manifesta o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, e Ele não nos desampara. Versículo 19 e 20 diz: pois quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus Cristo, ao dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória, a nossa alegria. Mas é claro, o pregador da palavra, para aquele que
levou a tantas comunidades o anúncio da palavra, a grande vitória é ver o povo convertido, é ver o povo transformado. É tão bom quando a gente sai por aí em missão e as pessoas chegam até nós e dizem: aquela pregação, aquele gesto que você fez aquele dia pôde transformar a minha vida. Então isso muito nos alegra. Então Paulo está dizendo: olha, para nós a grande coroa da vitória, aquilo que é mais belo que nós conquistamos com todos os anos de luta e de empenho, é vocês. Ver o que se tornou essa comunidade pelo poder da palavra de Deus, por sua eficácia. Isso nos alegra. Então estar com vocês é estar no meio do nosso tesouro, da nossa riqueza. Que bonito, né? Que bonito saber que a palavra pode produzir isso nos corações, pode produzir conversão, produz cura, produz libertação, produz santidade. E aqueles que são alcançados pela palavra nunca mais são as mesmas criaturas. Nos abrimos nesse dia, Pai amado e querido, à ação poderosa de sua palavra. Que ela venha nos convencer, nos converter, curar o nosso coração, sarar nossas dores, nos motivar, nos impulsionar, robustecer o nosso coração. Que a tua palavra, Deus, de amor e de compaixão, venha no mais profundo do nosso ser e nos dê a graça de termos o coração curado, termos o coração sarado por essa palavra. A tua palavra, Senhor, ela cura, ela salva, ela liberta e ela santifica. Como é bom, Senhor, acolher tua palavra em meu coração, em minha vida, e saber dessa força salvífica que ela tem em nosso meio. Obrigado pelos pregadores da palavra, que não desistem de levá-la, custe o que custar. A palavra continua sendo pregada e chegando aos corações. Que maravilha, Senhor, saber que o teu Espírito Santo dá vez e voz, mais uma vez, à palavra de Deus. E que quantos corações, ao acolher essa palavra, têm a vida transformada. Bendito seja Deus, pelo poder de sua palavra, que age com eficácia no meio de nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.